Graça e paz a todos. Estamos no nosso estudo de Atos dos Apóstolos e nesse encontro nós vamos comentar, nós vamos estudar o Concílio de Jerusalém, o primeiro grande concílio da Igreja Cristã, por assim dizer, que é o tema que ocupa a grande parte do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Nós podemos definir concílio como uma reunião de líderes da igreja. E essa reunião tem um propósito especial de discutir, de definir as doutrinas da igreja, ou seja, o conjunto de princípios que a igreja vai seguir, o conjunto de princípios, de fundamentos que a igreja crê e vive por eles. Esse é o primeiro concílio da igreja, a primeira reunião para discutir temas ou assuntos doutrinários. Depois do concílio de Jerusalém, vários outros concílios vieram, o concílio de Nicéia, de Cartago, enfim, várias foram as reuniões, as grandes reuniões entre os líderes da igreja para definir assuntos, tratar de assuntos doutrinários, da fé da igreja, porque com o crescimento do cristianismo, com a expansão do cristianismo, várias intelectuais, vários teólogos, várias pessoas que eram dadas ao estudo passaram a estudar as Escrituras e passaram a refletir, a pensar sobre os ensinamentos passados pelo próprio Jesus, passados pelos apóstolos. Então, em algum determinado momento da história surgia algo que destoava, surgia uma ideia, um princípio que se apartava dos princípios da verdade. E essas ideias muitas vezes ganhavam relevância no meio cristão. E quando os líderes percebiam que essas ideias elas não eram compatíveis com as verdades bíblicas, com as verdades da palavra, das escrituras, que Bíblia vem surgir um pouco depois, inclusive vem surgir o próprio cânon, o conjunto de livros que hoje formam a nossa Bíblia, 66 livros, eles foram decididos em concílios. Então, por quê? Até a gente tem um exemplo aí, porque algumas cartas começaram a circular dizendo quais eram as cartas que deveriam ser aceitas. Então, alguns teólogos, os estudiosos da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, do segundo século, começaram, as cartas principais que eu considero inspiradas por Deus são essa, e aí eles estavam. E outros já diziam, não, colocavam outra lista. Então, como as listas não eram iguais, havia algumas cartas que estavam numa lista e não estavam noutras, então alguns concílios foram feitos e até que se decidiu num concílio qual seriam os livros que iriam compor o que hoje é a nossa Bíblia, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento. Então, nesse primeiro concílio da igreja, o Concílio de Jerusalém, também foi tratado um tema que dizia respeito à doutrina da igreja. O que nós temos então ali no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos? Depois que Paulo e Barnabé voltam da sua primeira viagem missionária, um tempo depois, não se sabe a que tempo foi, mas talvez logo em seguida, um grupo de judeus de Jerusalém vem até Antioquia e começa a ministrar para os gentios, conversar com os gentios, começa a difundir uma ideia de que era necessária a circuncisão. Sem a circuncisão, o judeu, nem o gentio, a ideia era para o gentio, o judeu não teria salvação. Essa nova doutrina, nova para os gentios, porque não era isso que Paulo pregava,
Não era esse o evangelho que Paulo pregava? Paulo nunca exigiu deles a circuncisão, pelo contrário. Mas, no entanto, os gentios levaram em consideração quem estava falando. E quem estavam falando, os que estavam difundindo, os que estavam proclamando, anunciando essa nova doutrina, esse pensamento, dizendo que sem a circuncisão eles não encontrariam a salvação, eram judeus cristãos que vinham de Jerusalém. Então, muito provavelmente eram fariseus que haviam se convertido, mas ainda não haviam abandonado, né? Hoje, a nossa visão, olhando a história, ainda não haviam conseguido se libertar plenamente da lei. E anunciavam que o gentio, se não circuncidasse, não teria salvação. E eles levam em consideração, se preocupam, são impactados por essa ideia, por esse pensamento, por essa afirmação dos judeus, porque eram pessoas que também conheciam as Escrituras, eram influentes e vinham de Jerusalém, eram cristãos, e eles vinham da onde estavam os demais discípulos de Jesus. Então isso causou neles, trouxe dúvidas ao coração deles, à fé deles. E diante disso, a igreja de Antioquia, ela decide, Antioquia, lá, a igreja mãe dos gentios, decide mais uma vez, em comunhão, em concordância, enviar Barnabé e Paulo a Jerusalém, para que lá conversasse com os líderes da igreja em Jerusalém e trouxesse algo mais consistente para eles. Os gentios, eles queriam essa aproximação, mas eles queriam ter uma certeza do pensamento dos discípulos de Jesus. É um fato importante isso, porque essa questão judaica, como tinha colocado, ela é inegável, era uma questão muito delicada, muito profunda naquele contexto, a ponto de causar divisão entre cristãos. Não era nem divisão entre judeus e cristãos, era divisão entre os próprios cristãos, entre cristãos judeus e cristãos gentios. Alguns teólogos, alguns pesquisadores, historiadores da palavra de Deus, de todo esse contexto cultural, histórico, social, eles têm uma ideia de que talvez essa doutrina levada até Antioquia, que era, como a gente falou, a igreja mãe dos gentios, era uma grande igreja que estava se formando, já havia se formado, e os gentios estavam crescendo, a igreja gentílica, cristã gentílica, estava crescendo muito rápido. Então, talvez eles consideram que essa imposição dos cristãos judeus de que fosse necessária a circuncisão para a salvação era mais no intuito de diminuir, de frear esse avanço do cristianismo entre os gentios. Era como uma forma de peneira, vamos botar aqui uma trava. Para ser cristão, para alcançar a salvação, precisa da circuncisão. Talvez não fosse nem o que eles acreditassem, mas era uma forma de peneirar, de travar esse avanço do evangelho entre os gentios, para que os gentios parassem de se converter em massa, por assim dizer, porque eles estavam crescendo muito o número de gentios que estavam se convertendo. É uma ideia que os estudiosos colocam que também é bem plausível. Então, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém, chegam em Jerusalém, mas nesse caminho até Jerusalém, eles não deixam de dar testemunho das grandes maravilhas que Deus estava fazendo, do Espírito Santo estava fazendo no meio dos gentios. E Paulo e Barnabé vão então para Jerusalém, mas no caminho para Jerusalém, eles não deixam de anunciar as maravilhas que Deus estava fazendo entre os gentios. A transformação, as conversões, os milagres e o derramar do Espírito Santo na vida dos gentios. Então,
chegando lá, né, chegando em Jerusalém, ocorre a assembleia, ocorre a reunião. Essa reunião, ela não é, a princípio, esse concílio, né, o próprio nome concílio, a gente já entende que, né, pela própria definição, que não é uma pessoa apenas, né, nem uma ou duas, mas um grupo de pessoas. Mas isso é muito interessante de analisarmos assim, porque a decisão não era tomada, ou as questões, ou a decisão mesmo, não era tomada por uma única pessoa. Se colocavam, né, as questões e uma pessoa decidia. Não, era o concílio que decidia. Não era apenas Pedro ou Tiago que decidiam, mas todos eles estavam ali. Estava Pedro, estava Tiago, estava os diáconos, presbíteros, e nós vamos ler no versículo 12 do capítulo 15, ali, se não me engano, fala na assembleia, ou dando uma ideia pela própria palavra de que havia mais pessoas, além dos discípulos, dos presbíteros e dos diáconos, havia, talvez a igreja toda estivesse reunida. E isso, né, dá uma ideia assim de que todos participavam dessa comunhão que nós estamos falando, não apenas de uma pessoa decidir o rumo da igreja, uma pessoa ou um grupo, um pequeno grupo de pessoas direcionar, decidir o que a igreja crê, o que fazer com a igreja, o que a igreja vai acreditar, qual é a profissão de fé da igreja. Não, era a igreja toda, né, em assembleia, que decidia isso aí. É bem interessante esse ponto, essa perspectiva que acontecia já lá na igreja primitiva. Então entra, né, a discussão, entra em cena a discussão sobre se os gentios precisavam ou não cumprir a lei. Primeiramente, os fariseus argumentam, né, claro que os fariseus cristãos, que havia necessidade, sim, dos gentios cumprirem a lei, especificamente, né, a circuncisão e os demais pontos que eles observavam. Então se levanta Pedro, né, e Pedro se coloca totalmente a favor dos gentios, dizendo que, argumentando por tudo que ele tinha vivenciado, inclusive lá com Cornélios, na conversão do Cornélios e com a sua família, né, dando testemunho do que Deus havia feito, que eram gentios, e como o Espírito Santo havia descido sobre eles. Então essa experiência que Pedro teve fez com que ele, né, tivesse esse entendimento. Mas não foi apenas essa experiência. Aqui nós precisamos, né, abrir um parêntese e fazer uma leitura cruzada com Gálatas capítulo 2. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, Paulo começa a falar sobre essa questão e sobre esse envolvimento dele em Jerusalém, com a liderança da igreja em Jerusalém. A partir do versículo 11 do capítulo 2 da carta aos Gálatas, Paulo escreve sobre um episódio entre ele e Pedro. Nós podemos, pelo que escreve Paulo, determinar que naquele tempo, talvez não no mesmo momento que esses judeus cristãos foram a Antioquia, talvez antes deles ou depois deles, Pedro foi a Antioquia, esteve lá com a igreja, esteve com Paulo, e com eles ali se sentiu à vontade, e estava ali congregando e feliz, passou alguns dias com eles, até que vem de Jerusalém um grupo enviado por Tiago, de judeus enviado por Tiago, que vem dali fazer parte da companhia com Pedro, mas entregam um bilhete de Tiago a Pedro. E nesse bilhete, resumindo, e falando em outras palavras o que Tiago escreve para Pedro, ele escreve para Pedro: Pedro, olha, chegou aqui em Jerusalém a notícia de que tu anda, aí, congregando, e tu anda em intimidades aí com os gentios. Não esquece que o teu lugar é aqui com os judeus. Não esquece do teu
testemunho para os judeus. Então, ao ler esse bilhete que os cristãos, que os irmãos trazem da igreja de Jerusalém, Pedro começa a mudar de atitudes. E uma das atitudes que Pedro tem e chama a atenção de Paulo é que Pedro deixa de estar junto no partir do pão. Pedro se retira da comunhão à mesa com os gentios. Isso chama a atenção de Paulo. E essa atitude de Pedro, ela é tão influenciadora que o próprio Barnabé, o pai da consolação, um homem cheio do Espírito Santo, também é influenciado e também se retira da comunhão à mesa com os gentios. E Paulo escreve nessa ocasião lá na carta aos Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 11, e ele escreve então que por essa atitude ele confronta Pedro, dizendo a Pedro: olha, nem tu consegue viver como judeu seguindo a lei, e aí agora tu quer que eles, os gentios, sigam a lei. Tu estava bem, estava convivendo bem, em comunhão, alegre, feliz, e agora porque chegou outros judeus, ou chegaram judeus, tu já mudou de posição, tu já mudou de atitude. Mas a grande questão que a gente pode destacar desse episódio lá de Gálatas, que tem essa relação, que mostra como esse ponto, esse assunto dessas questões judaicas, da questão da obediência, não da obediência, mas de seguir a lei mosaica pelos gentios, era importante para os judeus, que há esse confronto. Mas o que é bem interessante, ainda já aproveitando esse gancho, falando lá sobre essa discussão, esse desentendimento, porque Paulo diz: confrontei Pedro face a face, é que a princípio a ideia de Pedro era o bom testemunho. Estava claro, e o próprio Paulo escreve em Gálatas, no capítulo 1, também no capítulo 2, que havia ficado decidido que Paulo pregaria o evangelho aos gentios, e Pedro seria aquele que pregaria junto com os outros, levaria o evangelho aos judeus. Então, cada um seguindo o seu chamado. Isso estava claro para eles. Então, quando Pedro está ali, Pedro tinha vivido aquela experiência com Cornélio, tinha vivido aquela experiência com os gentios. Nós falamos lá que Pedro sai na sua viagem missionária e ele vai lá para a casa de Simão, curtidor de couro, na Cesareia Marítima, fica lá. Depois ele vai à casa de Cornélios, que é o gentil, e ele prega, e antes de terminar a sua ministração, o Espírito Santo vem, desce sobre eles, como desceu em Pentecostes. Então Pedro tem toda essa experiência com o agir de Deus, do Espírito Santo entre os gentios. Mas ele sabia que o ministério dele era pregar aos judeus. Então o testemunho de Pedro, ele focava dar bom testemunho para os judeus. E estando ali à mesa, compartilhando e comungando com os gentios, causava escândalo para os judeus. E o fato, penso eu, conforme muitos outros estudiosos pensam, e eu concordo com eles, no sentido que também acredito que Pedro tenha tomado essa atitude de sair da comunhão, deixar a comunhão, pensando no testemunho que ele daria para aqueles a quem ele levaria o evangelho, a quem ele estava ministrando, a quem ele desejava alcançar o coração para anunciar a boa nova. Eu acho que foi pensando, eu creio que foi pensando nos judeus, e não escandalizar os judeus, e não que Pedro não participasse ou rejeitasse a comunhão com os gentios, ou achasse que os gentios também precisavam se circuncidar e seguir as demais referências da lei em relação aos cerimoniais. Mas eu acho que foi pensando naquele alvo dele, ganhar os judeus para Cristo. Isso é um dos pontos, esse é um dos aspectos. E um outro aspecto muito interessante também desse episódio é que a gente vê
como Paulo era, digamos que um pouco assim, né, agressivo, né? E nós percebemos uma coisa no desenvolver das cartas. Paulo recebe a sua teologia e ele faz questão de afirmar em quase todas as cartas que ele recebe o seu conhecimento de Deus. Ele recebe do Senhor. É o próprio Jesus que lhe transmite todo o seu conhecimento teológico, que lhe passa aquilo que ele repassa como doutrinas sobre ressurreição, sobre a lei, sobre o entendimento do porvir e toda aquela questão da obra de Cristo. Então a teologia que Paulo tem, o conhecimento que ele tem e passa nas suas cartas, com certeza, ele não recebeu dos discípulos, mas sim recebeu diretamente do Senhor. Contudo, nós vemos que é preciso um amadurecimento de Paulo na questão relacional. Teologicamente, Paulo estava, maduro, mas em questão de relacionamento, Paulo ainda precisava aprender muito. E nós conseguimos perceber ao longo das cartas como Paulo desenvolve em termos de relacionamento, como ele vai mudando, como ele vai amadurecendo, como ele vai tomando posições diferentes, vai mudando em termos de relacionamento. E nós podemos perceber em várias cartas, então, quando ele trata de pessoas específicas, que ao longo da carta ele vai mudando, ao longo do tempo ele vai relatando o nome de pessoas e que antes ele condena e depois ele já perdoa, ele já trata com amor. É o amadurecimento de Paulo. Então, teologicamente, nós sabemos que ele, desde que Jesus o chamou e deu aquele tempo preparando ele estava ali, digamos que pronto teologicamente. Mas em termos de relacionamento, Paulo precisou aprender ao longo do tempo, convivendo com os outros. Isso é bem interessante. Mas voltando então lá para o concílio, Pedro então tem esse voto totalmente a favor dos gentios. Mas sabemos que esse voto ele vem de todo esse contexto, de tudo aquilo que Pedro viveu, tanto na Antioquia como lá na Cesareia Marítima, quanto na sua viagem, e ele teve congregando e falando e convivendo com gentios também. Mas Tiago também dá o seu voto. E o voto de Tiago é um voto mais sensato, podemos dizer assim. O voto de Tiago é nem tanto lá, nem tanto cá. Nem liberdade total para os gentios de fazerem o que querem e também nem uma restrição tão severa ou um peso dado muito alto para os gentios. Então o que Tiago coloca e o que se fica decidido pelo voto do Tiago é que algumas restrições, algumas observações deveriam ser seguidas pelos gentios. Então isso fica decidido, que os gentios eles não precisariam da circuncisão, não se precisariam ser circuncidados, esse peso já poderia sair dos gentios, não seria cobrado deles, e inclusive a ideia principal não era apenas a circuncisão, mas impor o fato principal era o objetivo da circuncisão, circuncidar para ter salvação. E nós sabemos que a salvação não é por obras, a salvação não é por merecimentos, mas a salvação é por fé. Então a circuncisão já estava fora, mas as orientações era que eles não comessem as carnes sacrificadas a ídolos e também as carnes de animais sufocados. A grande questão é que o povo judeu há muitos e muitos séculos vivia dessa forma. Então
Isso já estava impregnado no pensamento e na cultura deles. Era muito difícil para eles. Podemos, usar uma palavra, talvez, não sei se essa seria a palavra certa, mas era muito nojento para eles. Podemos usar essa palavra, sentar à mesa com pessoas que eles sabiam que comiam carnes sacrificadas a ídolos, que comiam carnes de animais que morriam sufocados, estrangulados, onde não corria todo o sangue do animal. Isso para eles, por mais que eles compreendessem que a salvação não vinha por aí, mas pela fé, eles não conseguiam superar essa barreira. Era muito difícil para eles. Então, era a orientação que se pedia é que os gentios não fizessem isso. E também quanto à imoralidade sexual. Talvez você lendo rapidamente não se admire, mas quando você começa a estudar, a ler, essa passagem é bem importante. Será que eles pensavam que Paulo não discipulava ou não ensinava os gentios a se apartarem da imoralidade sexual? Será que Paulo pregava um outro evangelho em que essa imoralidade podia ser praticada e tudo bem? Mas não é isso que a gente pensa quando fala na imoralidade sexual. A questão era das práticas dos gentios, das práticas pagãs. Dentro da cultura pagã não era uma imoralidade irmão e irmã, por exemplo, irmão e irmã casarem, terem relações tio com sobrinha. A questão do incesto não era visto pelos pagãos, pelos gentios, como algo assim imoral. A palavra usada ali é porneia. Então, nós precisamos entender isso. Não é que Paulo não ensinasse, não discipulasse quanto a essas questões. É que a cultura pagã era muito promíscua. Então, para eles, isso não era uma imoralidade. Para o judeu, sim. Então, essas três orientações: não comer carne de animais consagrados a sacrifício, a ídolos, não comer carne de animais que morriam sufocados, com o sangue não escorresse todo, e também a imoralidade sexual, dando essa ideia principal. O enfoque principal é o casamento, as relações entre parentes. Esse era o principal aspecto. E um ponto interessante: orientações. Essa foi redigido então um termo, uma carta, e essa carta, onde ali fica estabelecido essas questões, dispensando os gentios da circuncisão, estabelecendo essas observações, eram orientações. Mais uma vez, aquela questão da hierarquia. Não existia hierarquia, não existia o domínio de uma igreja sobre outra. Então havia ali, era um bom relacionamento, porque para Paulo era muito importante o bom relacionamento com a igreja de Jerusalém. Assim como para a igreja de Jerusalém, para os discípulos, era importante um bom relacionamento com a igreja gentílica, com a igreja de Antioquia. Então, para a igreja, para o corpo de Cristo, isso era importante. E essa questão, se não fosse resolvida, poderia trazer divisão. Talvez a primeira divisão já fosse aí, a divisão da igreja cristã, se não houvesse sido tomadas essas decisões. Então, todos, digamos que saíram vitoriosos. Paulo saiu, muito feliz, pode-se dizer vitorioso, porque aquilo que ele pregava aos gentios foi confirmado. Haviam orientações para que pudessem sentar à mesa em comunhão, gentil e judeu. Então eram orientações para essa comunhão entre eles, para essa união, para que pudessem congregar, estarem à mesa, repartirem um pão. Eram apenas orientações. Isso se percebe que, com o passar do tempo, aumenta muito o número de gentios, e o número de judeus dentro do cristianismo se reduziu muito.
e sendo a maioria os gentios, as questões judaicas, com o tempo elas foram desaparecendo. Elas elas ficaram obsoletas, a discussão delas não foi mais necessária. Então esse foi o primeiro concílio da Igreja Cristã, o Concílio de Jerusalém, onde foram decididas questões doutrinárias, principalmente em relação àquilo que os gentios deveriam, eram orientados a fazer, e livrando eles da circuncisão. Paulo e Barnabé então voltam para Antioquia, levam com eles Judas e Silas, 2 judeus de Jerusalém, cristãos, que também vão confirmar a carta que eles estavam levando. Essa carta ela passa a circular por toda a igreja dos gentios, e eles então retomam com alívio a alegria, o convívio e a vida cristã que eles estavam levando. Então isso põe um ponto numa questão, com certeza não agradou a todos, mas houve um consenso e a maioria ficou satisfeita com essa decisão. Então esse aí é o primeiro concílio da Igreja Cristã, o Concílio de Jerusalém, que tratou de uma questão doutrinária muito relevante que poderia ter causado a primeira divisão da Igreja Cristã. Nós vamos ficando por aqui, que Deus possa ter falado ao seu coração. Espero que isso tenha acrescentado no seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Então, até o nosso próximo encontro na segunda viagem missionária de Paulo, e que Deus nos abençoe.